Drauzio, a gente se conhece desde a da década de 80, quando você já era influencer e não sabia. Você começou uma campanha de conscientização, de informação e prevenção da AIDS, pela Rádio Jovem Pan, onde eu trabalhava, que era um trabalho pioneiro, inclusive falando coisas que incomodavam muito a igreja, a justiça, né, pedindo às pessoas para tomarem cuidado quando estão injetando drogas, por exemplo, numa época que não se falava em poder fazer isso. Ah, em relação àquele período que você começou e hoje, com tudo que você faz, para você, em termos midiáticos, o que mudou de lá para cá? Acho que mudou o mundo, não é? De lá para cá, num curto espaço de tempo. Porque quando eu comecei era uma eram campanhas que fazia no rádio, né, na Rádio Jovem Pan, como você disse. E foi pelo Fernando Vieira de Mello, que era o jornalista-chefe da Jovem Pan, era o chefe de redação, e nós éramos amigos. E um dia eu dei uma entrevista sobre AIDS. Naquela época, médico sério não falava nos meios de comunicação de massa, né? E você ficava mal visto pelos colegas. E eu voltei de um congresso de AIDS na Europa e, quando voltei, conversando com ele, contei as coisas que eu tinha visto e falei do que era a epidemia, que era pessimamente tratada naquele tempo, do ponto de vista jornalístico, né? As manchetes eram de peste gay, né? E o Fernando falou: vamos gravar isso, faz uma entrevista aqui, explicando o que é a doença, ninguém sabe. E aí eu fiz uma entrevista com a Maria Elisa Porchat, jornalista de São Paulo, trabalhava na PAN. E nós, passados uns dias, foi uma entrevista longa. Eu encontro um amigo na rua, umas semanas, acho que 2 semanas ou 3 depois, encontro um amigo na rua que diz: eu vi você falando na Jovem Pan ontem. Eu falei: ontem não, tem 2, 3 semanas. Ele falou: não, vi ontem, lógico, tenho certeza. Eu liguei para o Fernando e falei: Fernando, acho que viu ontem, você está reprisando a entrevista? Ele falou: não, a entrevista é longa, eu dividi em fragmentos e estou rodando na programação. Eu falei: você está louco, você vai acabar com a minha carreira. E aí fui conversar com ele. Expliquei: olha, os médicos não gostam dessas coisas, vão achar que eu estou querendo aparecer. Ele disse: bom, aí você tem que pensar se você quer ficar bem com seus colegas ou se você quer transmitir essas informações para a população. E aí me pegou. Aí eu entrei nessa história e comecei a fazer vinhetas de esclarecimentos sobre a AIDS. Eram pequenas vinhetas de 1 minuto e meio, até 2 no máximo, que eles realmente rodavam na programação. No começo, fui mal compreendido por muitos dos meus colegas e tudo, que achavam que não tinha cabimento uma coisa dessas, mas eu acreditei tão firmemente na informação, nessa obrigação que o médico tem de divulgar a informação, e na eficácia dessas mensagens, que aí eu comecei a levar a sério. E aí foi caminhando dessa maneira. Aí, em 1989, eu fui convidado para fazer a apresentação de uma série da BBC, que a TV Globo tinha comprado. E era uma série sobre o corpo humano. Nessa série havia um médico inglês que fazia toda a costura da série, né, toda a apresentação. E, aliás, fazia muito bem. Só que eles não queriam pôr um médico inglês, quiseram pôr um médico brasileiro. E aí, de alguma forma, chegaram até mim. E eu, então, fiz essa série da BBC, fui o âncora da série. E a série teve grande sucesso. Era para durar 4, 5 programas no máximo, e durou 12 programas. E foi pico de audiência do Fantástico, que é um programa muito popular no Brasil, tradicional, do domingo à noite. E a partir daí eu fui mesmo cair na armadilha da empresa. Você entra numa coisa dessa e começa a achar que é importante e sai fazendo. Aí, pelos ano 2000, mais ou menos, 2000 e pouco, eu nessa época, já escrevia artigos, dava entrevistas, e eu guardava os jornais depois. E fui empilhando esses jornais em casa para achar uma forma de arquivá-los, né? E às vezes eu recortava, às vezes não dava tempo, eu guardava o jornal inteiro, aí fez uma pilha enorme. Aí um domingo eu falei: vou arrumar isso aqui.
vou pôr ordem nessa bagunça, porque amanhã eu vou morrer, minhas netas vão entrar aqui. Falei, que esses jornais velhos? Ih, joga fora, isso aí cheio de poeira. E comecei a separar e a recortar. E aí comecei a espirrar também, porque aquele pó todo que subia do jornal. Aí eu parei e falei, para com isso. E eu tenho que pôr uma ordem eletrônica ou esse material todo vai desaparecer, não vai ter interesse nenhum. E aí eu comecei, criei um site, e aí veio a internet, com o impacto dela, né? E no final me associei a uma agência, os meninos que começaram a me ajudar nessa coisa de eu tenho muita entrevista, muito material, e o site foi tendo cada vez mais acessos. E aí eles acabaram me colocando nas redes sociais. Eu digo me colocando porque eu resisti. Achei que era uma popularização indevida, mas eles me convenceram de que se eu quisesse falar com a população mais jovem, que já vê muito pouco ou não vê televisão, essa era a forma. E assim nós montamos um Instagram, um Facebook, um Twitter e um canal no YouTube, que hoje deve estar aí perto de uns 2,5 milhões de inscritos. Essas redes sociais não têm uma palavra na minha vida pessoal, elas só falam sobre os assuntos médicos que estão desenvolvidos no site. Foi essa a trajetória. Hoje você tem uma estrutura e tem gente ajudando na estrutura. Agora, recentemente, há poucos dias, na realidade, o jornalista Fernando Moraes anunciou que estava interrompendo o serviço de informação digital dele, o Nocaute, o site Nocaute. Ele tem também canal de YouTube e tudo mais. Até com um número alto de assinantes no YouTube. E a explicação dele é, financeiramente, não dá, sem ter patrocinadores, sem ter alguma ajuda, não, né, de recurso financeiro é difícil. Até mesmo, como você disse, você acaba tendo que ter uma estrutura. Sozinho não dá para fazer ter essa presença. Você disse que tem 2,5 milhões de assinantes no YouTube. Não, o YouTube paga uma parte, também paga um pouco, dependendo do número de assinantes e tudo mais. A pergunta mais direta é, hoje a sua presença digital paga as contas, ou você ainda depende também do que você faz no linear, na televisão, nas colunas, para conseguir pagar, para conseguir financiar a presença digital? Nunca tive interesse comercial Isso. no site, nunca tive. Mas é lógico que se isso custa dinheiro, né? Você não faz isso sozinho, evidentemente, você tem que pagar as pessoas. Durante muito tempo, muitos anos, o site eu sustentei, usava o dinheiro que eu ganhava em outros lugares para poder manter o site e o YouTube, etc. Nos últimos anos, eu tenho conseguido alguns patrocínios. Fica um pouco difícil essa questão do patrocínio num site médico, porque você não pode aceitar patrocínio da indústria farmacêutica, mesmo que seja uma coisa ética, que você não vai fazer propaganda de remédio, nada. A simples proximidade já sugere promiscuidade, né? O que nem sempre é verdade. Eu acho que isso vai mudar com o tempo, porque depende do conteúdo, depende do que você está fazendo. Então, mas complica, porque o interesse maior é da indústria mesmo, né? Nós temos alguns patrocínios que não têm relação com medicina, né? E isso atualmente paga as contas todas. E dá para você manter uma equipe, tem uma equipe de jornalistas que é relativamente grande, eles não trabalham só para mim, lógico, fazem outras coisas, mas eu consigo manter tudo pago e todo o dinheiro que seria o lucro do site eu reinvisto nos trabalhos que são feitos. Tem uma série agora de matérias jornalísticas que a gente tem feito e que implicam em viagens, em equipe cinematográfica, etc. E a gente tem conseguido manter dessa forma. Eu estou, nesse ponto, muito feliz com o que a gente faz. É muita gente, são mais de 20 pessoas que, não, como eu disse, não prestam serviço só ao site, mas prestando serviços para nós. E esse contato com essa meninada, com a internet, com não sei o quê, também é renovador, né? Te cria uma nova perspectiva. Você tem uma presença bem forte nas plataformas digitais, mas continua trabalhando com a Globo
continua publicando colunas na Folha, em outros jornais, enfim, você está também na mídia tradicional. E esse é um modelo escolhido por você e você quer manter isso até onde for? Ou você acha que de uma certa hora é hora de parar o tradicional, porque as plataformas digitais te dão um acesso direto ao público que você não tem, e com reações imediatas do público que você não tem necessariamente pela televisão ou pelo jornal ou rádio também? Eu assino 3 jornais. Então eu acordo de manhã, abro a porta da minha casa, pego os 3 jornais e tomo café da manhã lendo o jornal. Às vezes não tenho tempo, tem que ser mais rápido, às vezes tem um pouquinho mais de tempo, leio com um pouco mais de cuidado. Eu gosto disso, eu gosto de ter o jornal na minha mão. O jornal digital eu tenho acesso também, mas, o bom do jornal é que você acha o que não está procurando no jornal, né. Você vai virando as páginas, de repente você vê alguém que escreveu uma coisa que te interessa, e que você no digital não veria, ou passaria batido. E o jornal físico dá essa sensação boa. Agora, quando eu comecei a escrever na Folha de São Paulo, tinha 700.000 exemplares, físicos. Hoje tem 300 e poucos mil, é o maior do Brasil, é a maior tiragem do Brasil, mas contando também o digital nessa conta. Quer dizer, é evidente que o jornal de papel perdeu o campo. Hoje você via, eu lembro quando o jornal O Estado de São Paulo pegava aos domingos, mal dava para carregar o jornal, de tão pesado que era. Era uma coisa, uma pilha de cadernos, né? Hoje você pega, são 3 ou 4 no domingo, na edição de domingo. Então, houve uma redução, uma migração da imprensa escrita para a imprensa digital. Mas sobra gente como eu, que gosta de ter o jornal físico na mão. Então, eu acho que esse nicho vai se manter. E é importante que se mantenha, porque você pega uma reportagem, ainda há pouco tempo eu vi esse filme sobre os padres em Boston, né, os abusos sexuais contra meninos. E feito foi o Washington Post que fez, não foi? Para o Não, Boston Globe. Boston Globe. O Google não faria uma matéria daquelas de jeito nenhum. Esse jornalismo tem que existir. É obrigatório, porque essas matérias investigativas, esse trabalho mais profundo que a imprensa escrita é capaz de fazer, não estará disponível nas mídias digitais. Por outro lado, as mídias digitais estão aí. E você tem uma grande parte dos mais jovens, etc., que não quer nem ouvir falar em jornal, em papel, suja a mão, imagina, depois não ter o que fazer com o jornal, jogar fora. E é outro tipo de mídia, que também vai existir para sempre agora. Eu acho que nós vamos ficar com mídias eh, setorizadas e presentes. A televisão, caiu muito a audiência da televisão de um modo geral. Mas a televisão, você atinge o país inteiro. Eu ontem participei de uma live com um grupo de chavantes que estão vivendo uma situação difícil na epidemia do coronavírus agora. E no final da live, um dos rapazes, chavante, ainda fala português com sotaque, disse que a mãe dele, numa aldeia lá no Alto Xingu, eh, via minhas aparições na televisão. Como é que se atinge uma senhora no Alto Xingu? Eu já encontrei Yanomamis perto da fronteira da Colômbia, ali no pico da Venezuela, ali no pico perto do Pico da Neblina, longe, uma aldeia que não tinha nada por perto, 2 horas de barco a motor da comunidade mais próxima, e eles assistiam ao Fantástico à noite e me conheciam. Como é que você vai atingir essas pessoas? A televisão tem essa outra possibilidade. Nós temos uma rede de televisão que se espalha pelo país inteiro, que atende ao país inteiro, e você pode atingir pessoas nessa situação, que não vão ter acesso aos jornais, às revistas, não vão ter acesso digital a nada, e são atingidas pela TV. O rádio é um meio poderoso de comunicação ainda pelo interior, e agora essas rádios comunitárias. Eu tenho feito muitas campanhas e muitos esclarecimentos em relação à epidemia atual pelas rádios comunitárias, que vão passando umas para as outras nas favelas, nas periferias das cidades brasileiras. Então, você
quando você fala em comunicação em saúde, você não pode pensar num veículo só. É lógico, ele pode ter importância, mas vai atingir um grupo de pessoas e não atingirá as outras. E o número das que não serão atingidas é um número grande. E eu acho que a única forma de fazer justamente é essa atuação em várias áreas. Aí você tem condição de atingir mais gente. A vantagem, pelo menos, de uma televisão, de um jornal, se alguém se alguém vai te dar uma bordoada, leva tempo para chegar até você, né? Ela demora. É uma carta, é algum tipo de é um e-mail ou o que for. Na plataforma digital, a reação especialmente nas redes sociais, é brutal e também imediato, né? Permite o que eu chamo de linchamento digital hoje, né? Você pode atacar tudo e todos. Fala-se muito no Brasil do gabinete do ódio. Na realidade, cada um pode ter o seu próprio gabinete do ódio, né? Pode escolher quem Uhum. odiar no dia e atacar de forma brutal. Você já sentiu isso na pele. Como um profissional midiático hoje também, lidando com isso, sendo uma persona, uma personalidade, né? Ah, como é que você acha que o profissional deve lidar com esse tipo de ataque? Tanto em termos de preservação da imagem, mas também tem um lado de equilíbrio emocional, de saúde mental, né? Porque por mais que você aguente a pancada, chega uma hora, é difícil, né? É difícil ver tanto ataque pessoal. Como aí uma recomendação de um profissional e também médico, como lidar com essa situação, que ela não vai embora. Olha, eu não sei, não tenho condição de dar um conselho geral aí, né. Vou dizer como eu faço. Eu tenho essas redes sociais todas, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o YouTube, etc. Se você perguntar para mim: "Olha, faz o seguinte, entra no meu Instagram", eu não sei entrar. Eu não sei entrar no teu Instagram. Lúcio, como é que eu entro no Instagram do Lúcio? Não sei, porque eu não uso. Não uso nenhum deles. Nem o Facebook, nem o Instagram, nem nada. Quem usa é o pessoal do site. Eles é que tiram as mensagens odiosas, as mensagens de gente mau caráter, e eles é que, enfim, administram essas redes sociais. Eu não acesso por quê? Eu não acesso porque o objetivo dessas pessoas que destilam ódio pela internet, primeiro é um bando de pessoas frustradas. Eu não conheço ninguém realizado profissionalmente, uma pessoa que teve, o que tem, estudiosa, que procura evoluir, está envolvido nessas mensagens, né? Em geral, isso é um bando de frustrados, de gente mau caráter, que se diverte destilando ódio pelas redes sociais. Eu não quero contato com essa gente, sabe? Eu não quero nem trocar uma ideia, não quero nada, não quero me defender, não quero atacar. Então, eu simplesmente ignoro, não tenho ideia do que acontece. Às vezes o pessoal me diz: olha, aí estão tá te atacando por causa de tal coisa que você falou. Eu nunca falo nada em que eu não pensei. Eu acho que o que tem me norteado desde que eu comecei a carreira é o seguinte: para que eu quero usar esse ambiente da internet? Eu quero usar para transmitir informação. Se eu puder transmitir informação que eu considero relevante, está tudo bem, eu faço. Se eu não puder, se não for esse o interesse, eu estou fora, não faço isso. Nunca pensei ao dar uma entrevista, em fazer uma coisa, dizer como é que eu vou me promover com essa. Olha, sinceramente, eu nunca pensei nisso. Nunca, de verdade. Então, tudo que eu falo é relacionado à medicina, aos problemas que nós estamos vivendo, de que maneira nós podemos ajudar a população a evitar o sofrimento, na verdade, a finalidade da medicina é essa, é aliviar o sofrimento humano, é para isso que existe a profissão. Então, quando eu digo uma pessoa que tem diabetes que ela não deve comer doce de jeito nenhum, eu estou dando uma informação. Se ela vai comer ou não, é um problema dela, né? Mas eu não estou discutindo a política do açúcar na sociedade, porque isso não é relevante. Tem outras pessoas que farão com muito mais propriedade e conhecimento do que eu. Eu fico restrito a essa área, Lúcio. Eu não tento
me colocar como uma pessoa que sabe de tudo, que fala de qualquer tema. Não, eu falo de saúde. E, às vezes, você tem implicações políticas que interferem com a saúde, lógico, né? Quando você tem um presidente da República que anda sem máscara, eu tenho que dizer que ele está errado, eu não posso dizer que ele está certo, né? E aí isso pode ter repercussão política, mas eu não estou interessado, sabe? Não acompanho, não quero ser intimidado, porque o objetivo dessas pessoas é te paralisar. E eu quero continuar fazendo o que eu faço hoje, porque eu acredito que isso pode ter utilidade para a população e para todos, né? Drauzio, um bom começo para qualquer um começando a carreira né, na mídia, tanto tradicional quanto digital, é ter algo inteligente a dizer e também bastante integridade. Boa notícia é que você teve os dois e tem os dois e sempre desde o começo teve. Mas se você estivesse dando conselhos a um Drauzio Varela de 30 anos hoje, com o que você aprendeu nesses 30 anos de trabalho na mídia, quais seriam esses conselhos? Em 2004, portanto 16 anos atrás, tive um quadro de febre amarela, comecei a ter uma insuficiência hepática brava e achei que ia morrer. Não só eu achei, como todos os médicos que cuidavam de mim acharam também. E a gente conhece os códigos, eu acompanhei, vi os exames e achei que tinha chegado na fase final. E fiquei pensando, pô, eu tinha na época 61 anos. Meu Deus, o que faltou eu fazer? Eu cheguei à conclusão naquele momento que eu já tinha feito as coisas que eu queria fazer. É lógico que eu queria continuar vivo e fazer muito mais, mas que eu não tinha frustração em nenhuma área de dizer, tal coisa eu não consegui. Eu não consegui muitas coisas, consegui outras. Achei que foi do jeito que eu, que eu pude até ali, estava bom. Eu estava feliz com o que eu estava fazendo. E eu acho que eu tenho essa sensação hoje. Eu acho que quem veio de onde eu vim, eu nasci num bairro operário, que as pessoas não tinham rádio. Quem tinha rádio, os vizinhos iam à casa à noite para ouvir os programas de rádio. Isso foi a época quando eu nasci, eu era menino, né? Eu lembro muito dessa cena. As mulheres se reunindo para ouvir novela no rádio, e os homens à noite para ouvir programas de crimes, etc. E, e olha o que aconteceu com as comunicações nos últimos 60 anos, uma coisa absurda, né? E eu fui encontrando um caminho, e esse caminho começou. Eu fui professor de cursinho muitos anos, sempre gostei de ensinar. E eu entendi que era obrigação do médico dividir o conhecimento com aqueles que não tiveram oportunidade de estudar como ele. Eu acreditei nesse caminho mesmo, achei que era uma coisa interessante de fazer, importante de ser feita, numa época que ninguém fazia. E depois soube entender, quando chegou a passar essa passagem para a televisão, que é uma passagem difícil. O rádio, as pessoas não veem o teu rosto, não te reconhecem na rua. Na televisão, você perde a privacidade completamente. Ainda mais hoje, na era da fotografia, do celular, você não tem. Onde você está, tudo vira social. E a padaria vira um fenômeno social, uma experiência social. Então, eu acho que eu soube me adaptar e soube enxergar a questão, a importância que a internet ia ter nas comunicações, numa fase que ninguém, a maioria das pessoas, dos médicos, não percebia. E criei uma carreira paralela junto à medicina, que sempre foi minha atividade principal. Eu criei uma carreira paralela nas comunicações. Eu acho que não cometi nenhum erro grave. Pequenos erros, sim, mas erro grave eu acho que não cometi nenhum. Eu tenho assim uma consciência clara de que eu fiz o que eu pude fazer, de acordo com as minhas limitações, é lógico, né? E o que eu consegui fazer. Quando eu olho para trás, eu acho que foi legal. Acho que foi uma no total, acho que tenho tido uma carreira nos meios de comunicação de massa que tem coerência. E essa coerência foi dada pelo fato de querer transmitir realmente informação. Eu acho que
A televisão, especialmente, internet menos, um pouco também, mais menos. Televisão é muito cruel, porque você, quando para diante de uma câmera, a câmera te mostra os olhos, e os olhos entregam a alma da pessoa, né? Se você está aí fazendo com uma jogada por trás, o espectador pode não entender qual é essa jogada, o que você está pretendendo, mas ele percebe que você não está sendo verdadeiro. Isso acontece com os políticos toda hora, né? Esse cara fala, não vou com a cara daquele fulano. Não vai com a cara é o quê, né? É que esse cara não está sendo sincero, você acha que ele não está sendo sincero. Eu tenho esse norte aí, sabe? Eu acho que o que acontece muito com as pessoas que se metem no meio de comunicação é serem tomadas pela vaidade. E a vaidade é destruidora, né? Porque você não pode ter uma carreira, não, um trabalho e depois ficar parado diante do espelho, né? É muito micho isso, né? Uma coisa que não tem sentido. Acho que o interesse, a medicina ensina que o foco, o olhar, tem que estar no outro. Esse é o olhar. O médico não pode dizer, eu operei esse doente, olha como eu sou o máximo. Ele tem que olhar se o doente melhorou, se não melhorou, se a cirurgia deu certo, se ele vai ficar feliz porque a cirurgia deu certo ou porque ele conseguiu fazer, mas de qualquer forma ele tem que estar, o interesse tem que ser o doente, o paciente, né? Que é o que a maioria dos médicos tem, um ou outro não, mas a maioria tem esse interesse. Já são pessoas que têm esse interesse e por isso vão para a medicina, né? Por isso escolhem a medicina como profissão. Então, não sei, Lúcio, eu não daria, acho que nenhum conselho mesmo, porque seria o conselho de um homem velho. E aí, e aí é difícil você saber, eu saber exatamente o que eu pensava quando eu tinha 30 anos de idade.